Êxodo, capítulo de número 12. Nesta oportunidade a gente vai ler dois textos. Êxodo, capítulo de número 12. E depois você já deixa marcado aí Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso 7. Mas abra primeiro a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Vamos ler o verso de número 14, depois o verso 17, depois 26 e 27, e em seguida Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso 7. Você achou o texto? Diga um amém. Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor: E este dia vos será por memória, e celebrará a festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso de número 17: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis este dia na vossa geração por estatuto perpétuo. Verso de número 26: E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou na vossa casa. Então o povo inclinou-se e o adorou. Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, que importava sacrificar a Páscoa, e mandou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem. O que era que eles encontrariam, igreja? Levando um cântaro de água. O que era que este homem levaria? Isso. Segui-o até a casa que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. Você diz amém por esta palavra? Somente esses versículos para nossa meditação. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, os textos que fizemos menção esta noite são textos que já são bastante conhecidos pela igreja, e o propósito de ambos os textos é o de relatar uma comemoração que era feita entre os judeus, um acontecimento que era um marco no meio do povo de Deus. Tanto o relato de Êxodo capítulo 12, quanto o relato de Lucas capítulo de número 22, vão relatar um culto em comum, um momento em comum, porém em contexto e em tempo completamente diferente. Tanto em Êxodo quanto em Lucas, o propósito, o eixo e o fundamento do texto é o mesmo. No capítulo 12 do Êxodo, o propósito desta celebração era de criar um memorial no meio do povo de Deus. No capítulo 12, Deus fala para Moisés: instrui ao povo que esta comemoração ficará marcada como uma memória
ao que eu farei neste dia. Jesus está instruindo aos discípulos e acerca deste mesmo acontecimento, ele diz: vocês farão isso todas as vezes em memória de mim. Então, tanto o texto do capítulo 12 do Êxodo, como o texto do capítulo número 22 do Evangelho escrito por Lucas, vão relatar um momento que deveria ficar marcado como um memorial no meio do povo e na história do povo de Deus. A memória nada mais é do que uma função cerebral de guardar momentos essenciais, momentos que irão forjar o nosso caráter, a nossa personalidade e a nossa conduta. É óbvio que o cérebro não dá conta de registrar todos os momentos das nossas vidas. É por isso que existe uma memória, ou seja, momentos que o cérebro filtra, momentos essenciais, momentos que não serão esquecidos, passe um ano, passe 2, passe 10. A memória é uma impressão que o cérebro faz na nossa vida e à medida que o tempo passa, não esqueceremos. Esta é a proposta do que Deus queria que o povo marcasse. De tantas coisas que vocês viverão, de tantas coisas que vocês desfrutarão. Isto disse Deus a Moisés, fala para o povo, eles não poderão me esquecer, isto será um memorial ao que eu farei neste dia em favor e em intermédio do meu povo. A proposta era, guarda o que eu vou fazer. A proposta era, fixa o que eu vou fazer. A proposta era, armazena o que eu farei neste dia em favor do meu povo, o dia de Israel. Este memorial que Deus queria que o povo não esquecesse era a celebração da Páscoa. Esta celebração representava a libertação que o Senhor estava proporcionando ao seu povo, que por tantos anos estava aprisionado dentro do Egito. Páscoa, passagem, Páscoa, libertação. Era isto que Deus queria que o povo não esquecesse em nenhum momento da vida. O momento da libertação, o momento da passagem, o momento de novidade que Deus trazia sobre a história do seu povo. Deus tinha tanta pressa em fazer aquilo em favor de Israel, que ele prepara Moisés para instruir ao povo. Mande que eles preparem um cordeiro, olha que coisa interessante, para que este sacrifício de libertação fosse perpetuado. O texto deixa claro, era necessário a representação ou a presença de um cordeiro. Tanto em Êxodo capítulo de número 12, quanto em Lucas capítulo de número 22, vai ter um cordeiro. O cordeiro do capítulo 12 representativo, o cordeiro do capítulo 22 literal. O cordeiro do capítulo 22 mediativo. O cordeiro do capítulo do texto de Lucas resolvia de uma vez o problema e a demanda. O cordeiro do capítulo 12 cobria, limpava, mas não tirava. O cordeiro do capítulo 22, além de tirar, além de limpar, justificava e aniquilava de uma vez a dívida. O cordeiro do capítulo 12 pagava somente uma parcela, mas o cordeiro do capítulo 22 pagava a conta inteira e ainda pregava o comprovante para deixar claro. São dois cordeiros. Como foi lido há pouco, não tinha como ter libertação se não tivesse sangue. Era necessário.
Porque a gente está falando de uma liturgia, de um culto, de um memorial. E dentro deste memorial existiam regras, e a regra era clara: se existe uma dívida, a dívida tem que ser paga. A função do cordeiro em ambos os textos era substituir aquele que estava condenado, era morrer no lugar daquele que estava condenado, como o cordeiro que livraria a humanidade. Ele estava preparado desde a fundação do mundo, esperando o dia da sua revelação. O livro do Êxodo, no capítulo 12, que foi o texto que lemos, vai deixar a tradução viva e deixa claro: o que está acontecendo aqui é só um reflexo do que está sendo preparado para toda a humanidade mais adiante. Mas tanto no culto do Êxodo capítulo 12, quanto no culto do capítulo 22 do Evangelho escrito por Lucas, a gente vai perceber que há uma pressa de Deus em resolver o que tinha que ser resolvido. Quando Deus visita o seu povo no capítulo 12, falando com Moisés, ele diz: Moisés, eu já estou tão saturado do que estão fazendo com o meu povo, que eu vou resolver este problema em uma noite só. Fala para eles pegarem um cordeiro, matar o cordeiro. Agora tem uma regra: com o sangue que eles matarem do cordeiro, eles vão cobrir as vergas e os umbrais das portas. É interessante esta informação, e não é aleatória. É interessante por quê? Porque Deus visitou o seu povo dentro do Egito, e a cultura egípcia dizia que toda porta levantada dentro do Egito tinha os nomes de suas divindades escritas nos portais e nas vergas das portas. E os egípcios acreditavam: só há livramento para minha casa porque o nome de Anubis está escrito nela, porque o nome de Aristóteles está escrito nela, porque o nome dos deuses do Egito está escrito nela. Mas quando Deus visita o seu povo, a primeira coisa que ele faz é: onde tem nome de Deus do Egito, coloca sangue por cima, porque o nome do Deus do Egito não vai permitir que eu entre para buscar o primogênito da casa. Mas se tiver sangue do cordeiro, a morte pode até chegar na porta, mas não entrará por cima. Será que tem sangue do cordeiro no umbral da tua porta? Olha isso. Deus tinha tanta pressa em resolver que ele disse: Moisés, vai ser coisa rápida. Mata o cordeiro, já coloca ele na brasa para assar. Enquanto o cordeiro está assando, pega o sangue e coloca nas portas. Quando terminar de colocar o sangue na porta, manda o povo vestir roupa. Já vai comer com uma roupa arrumada, com calçado no pé. Quem tiver cajado, pegue o cajado, porque é terminando e partindo fora. Enquanto vocês estão se confraternizando aqui, eu vou lá no Egito resolver um probleminha que só eu resolvo. E quando eu voltar, já é para voltar a pegar vocês e sair daqui de uma vez por todas. Olha isso. Deus tinha tanta pressa em tirar o povo que ele disse: nem esperar o pão fermentar eu vou. Vai comer sem fermento mesmo. Vai comer pão sem fermento, mas já vai comer arrumado, calçado os pés, com cajado na mão, para quando terminar, já ir embora. Antes que eu esqueça, vocês já comam com as vossas vestimentas cingidas. Olha isso. Era o povo comendo com uma mão e o cajado na outra, comendo com uma mão e segurando o vestido na outra, para que nada atrapalhasse nem comprometesse as suas passadas e a sua saída de dentro do Egito. Deixa eu te falar uma coisa: da mesma forma que Deus tinha pressa em resolver aquele problema naquele dia, antes que o culto terminasse, eu sinto graça da parte de Deus para dizer: Deus tem pressa em algumas coisas na tua vida esta noite. Oh meu Deus, levante a sua mão direita para receber essa palavra comigo. Não é profecia de final de ano não, é palavra de Deus. E para alguns assim diz o Senhor: ainda antes que este ano termine, verás a minha providência
em intermédio da tua casa e da tua família, pelo amor de Deus. Só se você veio cultuar, só se você também está feliz em estar na última ceia da Libertas. Segura na mão desse crente que está do teu lado, isso. Ah, irmão, mas tu não segura com preguiça, não. Segura com convicção, com uma autoridade, isso. Traz esse crente para dentro do culto, fala a ele: acorda, vaso. Isso é Libertas, é Santa Ceia, é a última do ano. Diz a ele: quem morreu já ressuscitou. Tu tá vivo, já que tu tá vivo, reage. Aperta a mão desse crente que está do teu lado, vê se ele está pelo menos dando um sinal de que está vivo, porque quem está vivo reage, nem que seja com glória a Deus. Mas deixa eu ver se tem crente vivo desse lado de cá. Deixa eu ver se desse lado de cá tem crente vivo. Cadê a Assembleia de Deus Libertas que está viva? Deixa eu ver. Você está segurando a mão desse crente que está do teu lado, diz a ele assim: meu irmão, te prepara, porque Deus tem pressa. Diz para quem está do outro lado: ele tem pressa. Diz para quem está na tua frente: ele tem pressa. Fala para quem está na retaguarda: ele tem pressa. Já come pronto, já cultua pronto, já faz festa pronto, porque ele tem pressa. O que acontece no capítulo 12 é apenas o início do que se conclui no capítulo 22 do Evangelho escrito por Lucas. Esta última ceia, eu disse para vocês, esta última para os hebreus, no capítulo 12, foi um divisor de águas, última vez que celebraram a Páscoa dentro do Egito. Última vez. Esta última ceia para eles foi um divisor de águas. Deus cumpriu com o que prometeu. E o povo saiu feliz, alegre, cantando. E os inimigos que antes queriam prender, a Bíblia vai dizer, missionária, que agora colocavam para fora. Colocavam ouro e diziam: leva. Prata, leva. Linho, leva. Porque quando Deus resolve libertar, Ele liberta e indeniza. Eu louvo a Deus pela vida desses 10 irmãos que receberam a palavra. Mas deixa eu ver se alguém mais quer receber. Quando Deus resolve, Ele liberta e indeniza. Vai sair com recurso. Vai sair com recurso. Tem alguém que recebe isso? Vai sair com recurso. Eles foram colocados para fora do Egito e os egípcios davam a eles ouro, prata, de maneira que enchiam vasos e saíram com recursos. A ceia do capítulo 12, ou a Páscoa, foi essencial, mas não mais importante do que o que acontece no capítulo 22. Porque o que acontece no capítulo 12 visava a libertação de um povo, visava a libertação de uma nação. Mas o que acontece no capítulo 22 visa a libertação da humanidade inteira. Era a última ceia que Jesus participaria com seus discípulos também. Era a última reunião, era o último momento, era o último encontro, era a última ilustração, era a última pregação. Havia uma preocupação, e diferente de todas as outras vezes que Jesus se reuniu para ceiar com os seus discípulos, desta vez Ele está preocupado e fala com Pedro, fala com João e diz assim: onde é que a gente vai preparar a Páscoa, a ceia? Os discípulos perguntam: o Senhor quer que a gente prepare aonde? Jesus disse assim: vou dizer uma coisa para vocês.
vocês irão para a cidade. E chegando na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Jesus está dizendo aos discípulos, ou alertando-os, acerca de um sinal que os levaria para onde eles tinham que caminhar. Redobre a sua atenção para compreender o que está acontecendo aqui. Jesus não mandou os discípulos preparar lugar. Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia, porque a ceia eles podem preparar, mas lugar só quem pode preparar. Ele disse, vocês vão para a cidade. E chegando na cidade, vocês encontrarão um homem que está carregando um cântaro de água. Este homem vos levará para o lugar que vocês têm que estar. Olha o que está acontecendo aqui. Um sinal os levaria para onde eles tinham que estar. Um sinal que não dava para passar desapercebido. Não dava para passar desapercebido, porque não era o papel do homem carregar cântaro de água nas suas costas. Esta era uma atividade completamente feminina. Eram as mulheres quem levava a água para dentro de casa. É a samaritana quem está buscando água. É Raquel quem está no poço buscando água. Então levar água para casa era uma atividade de teor feminino. Mas Jesus complica e diz assim, mulher carregando cântaro na rua, vocês veem em todo canto, mas o sinal que eu vou dar, não tem como errar, não tem como confundir, não tem como titubear. É um homem e ele vai estar carregando um vaso de água em suas costas. Segura na mão desse crente que está do teu lado e diz assim, o Senhor já preparou tudo. Fala para esse crente, você só precisa entender os sinais. Vê se ele está com cara de quem entende sinal, ou se ele está com cara de quem fica, aonde? Cadê? Um sinal que não dava para passar desapercebido. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Nem sempre Deus vai falar claramente, abertamente, objetivamente, mas Deus sempre vai falar através de sinais. Os sinais servem para aprimorar a nossa relação e intimidade para com Deus, porque só entende sinal quem tem intimidade, só entende sinal quem tem comunhão. Às vezes o sinal será visível, mas às vezes não será visível, mas será audível. Às vezes você nem vai ver, nem vai ouvir, mas vai sentir alguma coisa. Deus sempre nos dará sinais do que está preparado e disposto a fazer. Olha o sinal, um homem carregando um cântaro em suas costas. Eles acharam. Jesus disse, quando vocês acharem este homem, vocês vão dizer para o chefe de casa, o mestre mandou perguntar onde nós prepararemos a ceia. E olha que o texto vai dizer que este homem os levaram para um cenáculo grande e mobiliado. Ali prepararam a ceia. Olha o que o texto vai dizer, que quando Jesus chegou, ele se reuniu com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa com eles. Diga assim comigo, Jesus estava na mesa, diz para o teu irmão, na mesa com eles. Olha o que o texto vai dizer, que esta última ceia, este último momento vai ser celebrado. E o texto faz questão de destacar, ele fez isso em uma mesa. Todas as vezes que a Bíblia fala de mesa,
ela está se referindo a um espaço onde honras eram tributadas e onde revelações era trazida. Deixa eu simplificar isso para você entender. O que eu quis dizer para você é que a mesa era o lugar propício onde pessoas eram honradas e onde pessoas eram desmascaradas. Onde pessoas eram honradas e onde pessoas eram reveladas. Era na mesa onde isto acontecia. A Bíblia vai nos dar exemplo de algumas pessoas que foram honradas na mesa. José foi honrado na mesa, Mefibosete também foi honrado na mesa, Davi foi honrado na mesa. Mas esta mesma mesa que honra, esta mesma mesa que tira o opróbrio de Mefibosete, deixando claro, é aleijado, é indigno, mas vai sentar na mesa do rei, e mesmo quem não quer e quem não gosta vai ter que respeitar. Tua vergonha e o teu opróbrio vai ser retirado na mesa, porque tu pode ser taxado como imprestável fora dela, mas sentado vão ter que olhar para você e dizer, fazer o quê? Se foi o rei quem mandou sentar. Davi disse que foi honrado na mesa. E na mesa onde ele estava, na presença dos inimigos, Deus fez questão de fazer duas coisas. Primeiro, derramar azeite na cabeça dele. E segundo, encher o cálice dele até que transbordasse na mesa, na presença dos seus inimigos. Mas esta mesa, que é tão favorável e honrosa, também foi palco onde algumas pessoas foram desmascaradas. Amã foi desmascarado na mesa de Esté, enquanto comiam na mesa, Esté disse, rei, de bom Amã não tem nada, é falso, mentiroso e dissimulado. Ele foi revelado naquela mesa, a mesma mesa que revelou o caráter e a essência ruim que Amã tinha, também vai revelar o caráter e a essência de Judas. O problema é que a gente só quer sentar na mesa por causa dos bons. O problema é que a gente pensa que a mesa sempre será um lugar favorável e aconchegante. Mas o que precisamos considerar não é quem ocupa os lugares e as cadeiras da mesa. O que temos que considerar é quem nos convidou para estarmos sentados nela. Não estou na mesa por causa de Pedro, por causa de Judas, nem por causa de João. Estou na mesa porque Jesus quis assim e me chamou. Tem mais alguém que está comigo neste sentimento? Nesta mesa, ele partiu o pão, olhou para os discípulos e disse, façam isso em memória de mim. Guardem isto, tudo que vos ensinei, tudo que vos ministrei, todos os momentos que vivemos. Jesus não falou abertamente para os discípulos acerca do seu sofrimento, mas ele está comemorando aquela última ceia. Os discípulos talvez não tivessem nem noção do que estava preparado, do que aconteceria algumas horas depois daquele acontecimento. Mas o que Jesus quer que os discípulos e o que Jesus quer que eu e você guarde acerca disto é, preserva esta memória, este momento, esta Páscoa do capítulo 22 não é diferente da Páscoa do capítulo 12, porque relata a libertação, a soltura. Ele está desmembrando o poder e o domínio do mal das nossas vidas de uma vez por todas. Só que a morte deste cordeiro, ela é legítima, verdadeira e suficiente. Depois que imolaram aquele cordeiro no capítulo 12, tiveram que imolar mais centenas dele. Por quê? Porque cobria, porque limpava, mas não tirava. Mas a morte deste cordeiro não só limpa, mas como tira de uma vez
por todas. Você lembra que eu falei para você, e eu acabo agora, que a Páscoa ou a ceia do capítulo de número 12 foi celebrada com pressa. Foi celebrada com? Foi celebrada com? Não, deixa eu ver esse lado de cá. Foi celebrada com? Deixa eu ver esse daqui. Foi celebrada com? Foi celebrada com? Eu disse a vocês que a Páscoa foi celebrada com? Vou deixar no empate. Foi celebrada com pressa. A do capítulo 12 ele teve pressa. A do capítulo 22, ele também tem pressa. E tudo vai acontecer rápido. Diga comigo, diga rápido. Tudo vai acontecer rápido. Repita isso, diga: tudo vai acontecer rápido. Do momento que ele celebra, parte o pão, façam isso em memória de mim, até o período que ele é crucificado, tudo aconteceu rápido. Quando a gente analisa o ministério de Jesus, a grosso modo, tudo aconteceu rápido também. Você percebeu? Ministério curto. E quando a gente analisa o evangelho de Jesus, a forma como desenvolveu o ministério, a gente percebe que todo o seu ministério, do começo até o fim, olha isso, do começo até o fim. Eu disse a vocês, do começo até o fim, todo o ministério de Jesus, do começo até o fim, está estreitamente ligado ao número 3. Repita comigo, diga 3. Faça assim, 3. Do começo até o fim, o seu ministério estava estreitamente ligado ao número 3. Tudo começou completamente ligado ao número 3. A partir do seu nascimento, que foi um evento histórico, e a primeira visita que Jesus recebeu no ato do seu nascimento foi por 3 reis magos, que levaram também 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Jesus desenvolve ministério por 3 anos e meio aproximadamente, segundo a maioria dos estudiosos. Ele começa o ministério sabendo que vai ter um ministério curto, porém produtivo, eficaz e frutífero. Mas desde o começo do seu ministério ele sabe que a sua obra triunfal terminaria em uma cruz para cumprir aquilo que estava profetizado e dito acerca dele. Olha isso, começou com uma visita de 3 reis magos que levaram 3 presentes. Ele sabe que vai parar em uma cruz essa de madeira que vem de árvore, e as árvores foram criadas no 3º dia da criação. Ele caminha com muitos, mas separa poucos e tem mais intimidade com 3, Pedro, Tiago e João. Ele está caminhando em direção ao seu destino final, e esse destino final vai reservar algumas coisas que ele não estava preparando, que eles não estavam esperando. Jesus caminha na via dolorosa, que segundo a maioria dos estudiosos, aquela via tinha aproximadamente 300 metros de comprimento. Por 3 vezes, quando termina a ceia, ele vai para o Getsemane e ora. 3 vezes ele ora por sua alma, dizendo: estou extremamente angustiado. Ele ora de novo e diz aos discípulos: nem por 1 hora vocês podem interceder por mim. Na 3ª vez ele diz: agora não dá mais tempo de orar, vamos embora, porque aquele que me traiu se aproxima. Quando inicia o processo de crucificação de Jesus, Pedro nega Jesus por 3 vezes, e por 30 moedas de pratas Judas vende o seu Senhor. Jesus é crucificado entre 2 condenados, totalizando 3 cruzes plantadas no Monte Caveira. Tentaram segurar o meu Jesus com 3 pregos também, um na mão direita, o outro na mão esquerda e um cravando os seus pés. Às 3 horas da tarde ele exclamou e disse: está consumado. Alguém pensou que
a história terminaria assim. Passou um dia, ele disse, agora eu não vou não. Passou 2 dias, ele disse, tem que ter sincronia. Mas no terceiro dia, Maria está na porta do sepulcro dizendo, onde colocaram o meu Senhor? E tem o anjo esperando ele dizendo, é o terceiro dia, é o terceiro dia, é o terceiro dia, ele não está aqui. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, toca nesse crente que está do teu lado e diz a ele, o teu Jesus está vivo, o teu Jesus está vivo. Adora ele que ele está vivo, celebra ele que ele está vivo, cheia em paz porque ele está vivo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só quem acredita nisso, só quem recebe esta palavra. Fala para esse crente que está do teu lado, 3. Em 3 dias, ele resolveu tudo. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Você guarda ela no seu coração? Ceia em paz. E não esqueça, faça isso em memória. Memória. Ó, Santa Ceia não é culto comum. Santa Ceia não é culto normal. E me perdoe se eu sou uma jovem, mas uma crente velha. É porque eu aprendi na escola antiga. E eu lembro que vovó, doente, quando saía para a ceia, ela tinha uma roupa de ceia. Eu não sei se a tua avó também era assim. Mas ela tinha uma roupa toda branca. Era saia branca, blusa branca, combinação branca. E quando vovó vestia aquela roupa toda branca, a gente sabia, hoje é culto de Santa Ceia. E quando ela estava doente, nos últimos dias da sua vida, ela com poucas forças se dirigiu e disse, eu vou para o culto de Santa Ceia, porque isso é um memorial para mim. Naquele culto eu celebro a libertação. Naquele culto eu sei que quem deveria ter sido morto e condenado era eu, mas o Cordeiro substituiu a sentença que era contra a minha vida. É por isso que o culto de Santa Ceia é um memorial. Ceia em paz, porque a dívida já foi paga, o teu pecado está perdoado, a tua dívida foi paga. Você recebe isso, você adora a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Se você tiver palmas, bata palmas. Se tiver glória a Deus, dê glória a Deus. Se tiver aleluia, mistura com glória. Se tiver língua estranha, faz um bolo todo. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.